Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Spirited, né? Mais uma terça-feira. O nosso Spirited é o nosso novo formato, né? De transmitir as doutrinárias. Então, a gente tem agora esse modelo aí inspirado nos TED Talks. Nós temos 20 minutos de explanação e 20 minutos de perguntas e respostas. E hoje nós temos um tema muito especial e um convidado muito querido. É o nosso amigo Jaime Ribeiro. Chega para cá, Jaime. Vai falar com a gente sobre um tema muito bacana, que é o futuro do Espiritismo. Como deverá ser a nossa retomada. Bem-vindo, Jaime. Obrigado, Michele. Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta aqui nesse formato inovador, que é o Spirited. Quando inaugurou, começou, eu fiquei muito feliz pelo lançamento, pela inovação, um formato ousado e que traz o desafio de levar uma mensagem diretamente ao ponto, né? Muito bacana. E vamos lá para mais um, falar de futuro. Gente, voltou a Michele? Isso aí, Jaime, só já te dando a passagem aí, você tem agora os 20 minutos para expor aí sobre esse tema, e a galera do chat já pode começar enviando as perguntas também, que logo após esses 20 minutos a gente entra para a rodada de perguntas e respostas, tá? Maravilha. Vamos lá. Tá com a palavra aí. Joia. Eu vou usar a ficção para refletirmos juntos sobre o futuro do Espiritismo. O que aconteceria se, por alguma razão, como uma amnésia generalizada, em que todas as pessoas do mundo esquecessem que a doutrina espírita existe? Ou se tivesse um evento cósmico, alguma coisa assim, fora do comum, que fizesse com que essa amnésia acontecesse, todo mundo, absolutamente todo mundo, num piscar de olhos, tivesse esquecido do Espiritismo. Agora, nesse imaginário, nessa ficção, apenas uma pessoa recordava da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E essa única pessoa fosse você. Todo mundo esqueceu o que era a doutrina espírita, a sua origem. As pessoas não lembravam mais o que era o Espiritismo. Uma pessoa no mundo lembrava. E essa pessoa seria você. O que você faria? Não adianta falar a respeito para ninguém, porque ninguém vai entender. Não adianta alertar as pessoas e dizer para elas que existiu a doutrina espírita em algum momento, porque elas iam achar que você era louco. Não ia ter alcance a sua palavra, não ia ter credibilidade, todo mundo ia achar que você era uma pessoa completamente louca. O que você faria se tivesse que recomeçar? Provavelmente tentaria reproduzir tudo aquilo que você lembrasse das obras espíritas que já leu. Tudo que você já tinha estudado seria resgatado nesse momento, um momento muito especial, um momento oportuno e importante, que você tentaria reunir todo o conhecimento espírita do mundo para colocar num papel e ajudá-lo a se perpetuar. Você se tornaria, então, numa nova versão de Allan Kardec. E o futuro do Espiritismo estaria em suas mãos. A partir de agora, tudo que dissesse ou que tivesse a ver com a doutrina espírita estaria nas suas mãos para ser construído. Então, depois de escrever, possivelmente o próximo passo seria divulgar a doutrina espírita, para despertar o interesse das pessoas pelo espiritismo. Começar a divulgar, começar a falar dela, começar a propagar as ideias espíritas para que o mundo retomasse o seu processo de espiritualização. Obviamente, logo depois de escrever os livros e formatar um novo programa, um novo conjunto de conhecimentos para recomeçar a doutrina espírita, você fundaria um centro. Claro, obviamente nós precisaríamos de um centro espírita
para falar sobre a doutrina, para propagar a sua mensagem, para receber as pessoas de todas as partes do mundo que se interessassem pelo seu conteúdo, bem como fez Allan Kardec no 1º de abril de 1858, quando fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Você divulgaria a doutrina espírita por meios digitais? Esse centro que você fundou teria Wi-Fi? O centro teria algum tipo de podcast, transmissões, usaria tecnologia para poder propagar as suas ideias? Que tipo de recursos você utilizaria para levar a mensagem da doutrina espírita para o mundo, além dos livros que você escreveu de memória? Essa instituição ficaria aberta muitas horas ou ficaria aberta apenas durante uma reunião pública, uma reunião de transmissão, um momento à noite que as pessoas chegassem para estudar a doutrina espírita e depois fossem embora? Qual seria esse modelo de centro? Eu penso que certamente você usaria todas as tecnologias possíveis para amplificar o alcance da doutrina espírita, para que ela chegasse a mais adeptos, aos adeptos que já tinham entendido que a terceira revelação, por fim, chegava ao nosso planeta, e também para que os curiosos, as pessoas que buscassem respostas, que buscassem o conforto, que buscassem o consolo, pudessem ter acesso a todas as respostas que a doutrina espírita, que só ela é capaz de dar a toda a humanidade. É bom saber que Allan Kardec provavelmente faria o mesmo. Foi o que ele fez à sua época, viajando, produzindo conteúdo, reunindo pessoas, se comunicando por cartas, fazendo palestra. Não houve qualquer tecnologia disponível que Allan Kardec não utilizou para divulgar a doutrina espírita. Você provavelmente faria o mesmo que ele fez, nessa retomada de ficção que lembra a história do filme Yesterday, um filme da ficção que, quando associado ao conhecimento espírita, é capaz de nos trazer uma grande reflexão. Nós não estamos diante agora de um apagão de memória, mas estamos diante de um momento muito crítico no movimento espírita. Um momento que exige nossa liderança, que exige que repensemos nossas práticas dentro das casas espíritas, dentro dos eventos espíritas, a forma como nós nos comunicamos, recebemos e proporcionamos experiências para as pessoas que procuram as nossas instituições. Não é o apagão espírita, mas trata-se desse momento de reflexão, que pedem coragem para desafiar nossas crenças, nossos modelos operacionais e entender se esses mesmos modelos de casa espírita de hoje são corretos para uma nova geração, para a geração do século XXI, para a geração que agora, com uma onda que acontece de busca pelo equilíbrio e a saúde mental, poderia encontrar na casa espírita o melhor modelo, o melhor conforto, o melhor formato para desenvolver e equilibrar-se dentro dessa sociedade tão confusa que é a sociedade do século XXI. Algumas pessoas não estão voltando à casa espírita depois desse término do distanciamento social. Na semana passada mesmo, o presidente de uma federativa me falou sobre o baixo retorno dos trabalhadores, do esvaziamento das instituições espíritas. E estava muito preocupado e me perguntou o que fazer, como resolver essa questão. E eu respondi para ele de uma forma muito categórica, não antes de um silêncio que pairou naquela conversa, o que eu vou falar agora aqui para vocês. Essa pergunta do que deve ser feito deveria ser feita ao Cristo, deveria ser feita a Jesus. E provavelmente o Mestre nos dirá, por meio dos nossos protetores, por meio da nossa consciência,
por meio da lei natural, o que ele falou a Paulo no caminho de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, mostra-me o caminho. Então, antes de avaliar e de refletir sobre o futuro do movimento espírita e do espiritismo, pós esse momento tão singular que nós estamos experimentando agora no retorno pós-distanciamento social, nós precisamos fazer essa reflexão. Porque as escolas já recebem os alunos de volta e vários deles com transtornos de ansiedade, vários deles sem vontade de voltar às aulas presencial. Aquela euforia de voltar a ter o contato nas escolas durou muito pouco tempo e agora as instituições enfrentam um tipo de desafio diferente daqueles que experimentavam antes do distanciamento social. São jovens se automutilando, são crises de ansiedade generalizada e algumas vezes coletiva. Nas empresas, a grande discussão do momento é sobre o retorno ou não do home office. As pessoas devem ou não trabalhar no escritório novamente. As pessoas descobriram que agora podem aliar a sua qualidade de vida, o seu tempo familiar, junto com o trabalho e permanecer em produtividade. Podem usar aquele tempo de deslocamento entre casa e o escritório para ler, para se exercitar, para meditar, para ficar um pouco tempo mais sozinho e relaxando. Não importa como se usa esse tempo, as pessoas agora querem manter um pouco desse controle sobre o próprio tempo, de forma que grandes empresas, que são conhecidas por apresentarem escritórios formidáveis como o Google, estão encontrando dificuldade com os seus funcionários, porque eles afirmam que se tiverem que voltar para a atividade presencial, não retornarão. Mas fica uma pergunta muito peculiar, que é importante que nós façamos a nós mesmos, ao nosso coração. O que nos faz querer voltar para um lugar? O que nos faz, depois de passar um tempo viajando, com viagens prazerosas, ou passar um tempo no trabalho ou na rua, dizer eu quero ir para casa? O que me faz querer voltar para casa? O que nos faz querer voltar, querer estar em um lugar? A resposta é muito simples. O que nos faz querer voltar para casa é o afeto, é o aconchego, é o acolhimento, são as nossas raízes, é o nosso conforto, é o nosso bem-estar, é a alegria da familiaridade, é a troca, principalmente, junto à nossa rede de afeto. Dessa mesma forma, refletindo sobre o que nos faz voltar para casa, nós podemos descobrir o que nos faz não querer voltar para um lugar. E o que nos faz não querer voltar para um lugar? A falta do afeto, a secura, a perda da conexão humana. Isso acontece nas empresas quando as pessoas dizem que abandonam não as corporações, mas abandonam os seus líderes. Isso acontece nas igrejas e nos centros espíritas, quando as pessoas dizem se afastar da doutrina espírita, mas, na verdade, estão se afastando do movimento espírita. Estão se afastando da liderança, da forma como as coisas são conduzidas naquela instituição. Então, a perda da conexão humana, a perda do afeto, a perda desse acolhimento é o que faz com que as pessoas não queiram voltar para as instituições, não queiram voltar para os lugares. E no mundo inteiro nós ouvimos relatos de pessoas que não estão regressando mais aos templos religiosos. Bem como sabemos que as pessoas também não querem voltar ao trabalho físico. Mas como é que a gente resolve isso? O que nos faz querer estar juntos? O que nos faz sentir que somos importantes naquele lugar, naquela instituição? Quando as pessoas mostram que estão felizes com a nossa presença. É tão bom quando a gente está no lugar e a gente, por alguma razão, falta um dia e alguém liga.
Alguém telefona, manda um WhatsApp dizendo: você fez falta hoje. É tão bom quando você faz a prece. É tão bom quando você está aqui e coloca considerações que me fazem refletir e que despertam os meus conhecimentos sobre algum outro livro, algum outro conteúdo. Então, volta. Eu preciso te ver. É melhor quando você está aqui. Então, se sentir querido, se sentir parte, se sentir amado, é o que faz falta. É isso que faz com que as pessoas voltem para os lugares. Da mesma forma, o que nos faz maratonar séries na Netflix ou pegar um livro formidável e acabá-lo em 2 dias? O prazer, a experiência, o interesse pelo conteúdo? E por quais razões as pessoas também procuram a casa espírita? Elas encontram esse ambiente de afeto, de segurança, onde elas se sentem importantes, onde elas acreditam que estão se refazendo para a luta do dia a dia, se conectando com pessoas especiais que fazem com que elas se sintam também especiais. A verdade é que nós sabemos que as pessoas procuram a casa espírita por dor, por curiosidade, para estudar profundamente a doutrina, para um grupo social de pertencimento, onde elas possam estar juntos, já que em casa não encontram esse acolhimento, ou em qualquer outro grupo social, ou para atividade social, para caridade. Provavelmente, as pessoas que foram da juventude nos anos 80, nos anos 90, lembram exatamente como nós nos conectávamos com a casa espírita. Porque a maioria das atividades que nós fazemos hoje, nós conseguimos fazer online. Nós conseguimos fazer um estudo profundo. Nós conseguimos lidar com a curiosidade. Nós conseguimos, inclusive, fazer atividades sociais. Não terão a mesma forma e amplitude de estar fazendo isso junto com as pessoas. Mas eu falei aqui da mocidade, da juventude, eu falei aqui do passado da maioria das pessoas que hoje fazem parte do movimento espírita, para relembrar essa conexão, para relembrar quando a tecnologia não era possível e o que fazia com que nós estivéssemos ali, com tantas distrações também que existiam, não como agora, numa vida juvenil. A vida do jovem não é por conta da tecnologia agora que causa distrações, que traz uma série de possibilidades. Isso já acontecia. Mas naquela época, o que acontecia é que nós gostávamos de voltar cedo, de chegar mais cedo ao centro. Nós íamos antes, nós saíamos depois, nós gostávamos de estar juntos, nós gostávamos de fazer a tarefa social. E fazer a tarefa social não era apenas a coisa que mais nos dava prazer. O que nos dava mais prazer era estarmos fazendo aquelas atividades com as pessoas que tinham sintonia com a gente. Hoje em dia, tem sido comum as pessoas chegarem à casa espírita, fazerem atividade e saírem correndo. Chegam na hora, saem na hora, e a coisa parece um pouco mecânica. As pessoas chegam a primeira vez na casa espírita, não são recepcionadas com uma experiência individualizada. Geralmente se pergunta quem veio a primeira vez, se pergunta o nome algumas vezes, fala seja bem-vindo e depois é por conta da pessoa se encaixar e se engajar em alguma tarefa. A gente não pode mais fazer isso. As pessoas hoje, para assistir palestras, podem fazer hoje como vocês estão fazendo aqui sentado no sofá de casa. Ninguém precisa ir para o centro espírita para ver uma palestra. Antigamente nós esperávamos 2, 3 anos até o Divaldo Pereira Franco estar disponível para vir à nossa cidade para fazer uma palestra. Hoje em dia nós encontramos o Divaldo 3 vezes por semana, fazendo lives lá no cenáculo diretamente para a gente. O mundo mudou. O mundo está inundado de conhecimento e de conteúdo. Em especial, com a pandemia, nós tivemos uma proliferação de conteúdo espírita, tanto os bons como os não tão confiáveis. Mas tem muita coisa boa. Então, o
que vai fazer as pessoas voltarem? É esse acolhimento, o convívio, o estudo prazeroso junto com quem a gente gosta, a vontade de estar ali com as pessoas que fazem sentido para a gente. Não porque são espíritas também e têm o mesmo ideal, mas porque são pessoas importantes para o nosso coração e que nos fazem sentir importante também. Quando mudamos e transformamos o centro espírita apenas em uma escola, a evangelização, a juventude virou evangelização juvenil, ao invés de um momento de mocidade, de troca, nós perdemos um pouco essa conexão. Porque a escola, no modelo que todo mundo senta e olha para o professor, já não responde mais aos formatos pedagógicos e de interação que uma escola deste século, deste momento, precisa proporcionar. Porque bem como para a causa espírita ou para a casa espírita, as escolas e as universidades também estão inundadas de conhecimento, estão inundadas de possibilidades tecnológicas. E todo o conhecimento que está na universidade também está na internet. Então, o desafio hoje da escola, da universidade, de qualquer lugar onde o conteúdo é abundante, como a casa espírita, precisa se reinventar. E o que precisamos fazer agora? O que temos que mudar? O ponto de partida é questionar os próprios modelos. Questionar que o que se faz hoje não é o futuro da tecnologia, não é o futuro do metaverso ou das redes sociais que nós estamos esperando. O nosso questionamento é um questionamento que precisa acabar com um modelo que acredita que é só abrir as instituições novamente, ou só abrir as instituições na metade dos dias e nos outros dias fazer uma atividade online que está tudo bem. Não é o metaverso, não é a tecnologia, não é o botãozinho vermelho, não é nada que a gente faça de inovador que vai fazer com que as pessoas se conectem, com que as pessoas estejam vivendo esse novo momento do movimento espírita. O momento agora não espera que nós estejamos com as instituições mais ou menos abertas, com as instituições que abrem 2, 3 dias por semana. O momento não espera que sejamos mais ou menos espíritas, que estejamos mais ou menos disponíveis. O momento é de força, de muito trabalho, de afeto, de pensamento crítico. Não é a tecnologia que vai nos fazer seguir, é o amor, é o cuidado com o outro, é a experiência do afeto, é o acolhimento da casa espírita, é o fim das caras feias e mal-humoradas que acreditam que as pessoas podem voltar quando tiverem compromisso. Antes de engajar as pessoas, nós precisamos dar afeto e carinho para elas, porque sem o engajamento, nós não conseguiremos aquilo que nós esperamos. Então, se alguém não voltou, se alguém está muito entretido lá no Netflix ou no seu sofá, chegou a hora de pegarmos o modelo antigo, ligar, mandar mensagem e dizer: vem, eu sinto sua falta. Muita paz a todos vocês. E liguem para as pessoas que não retornaram. O momento do movimento espírita, o futuro é o futuro do amor. Como disse Jesus, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Que maravilha, hein, Jaime? Que aula, hein, minha gente? Olha aí, nesse retorno agora, presencial. A gente já tem algumas perguntas aí, mas eu já quero dar uma boa noite para o pessoal ao vivo, porque a gente tem uma visualização muito grande depois, sabe, Jaime? Tem o pessoal do ao vivo, mas tem o pessoal que vai assistir isso aqui gravado, né? Não tem a chance de fazer a pergunta, mas vai acompanhar. Então, a gente já dá uma boa noite aí para o pessoal que está ao vivo, ao Francisco, a Lúcia, Felipe, Vânia, Jovelina, Fabiano, nosso presidente, Yane, Adelson, então, Neise. Então, a gente já está com algumas perguntinhas aí, já vou fazer a primeira, para a gente começar, né? Tamires pode botar na tela aí para a gente, pergunta da Lúcia.
as atividades online são uma realidade nos dias de hoje, né? E o desafio é organizar essas atividades híbridas, pois requerem equipamentos específicos. Como a gente vai se organizar para isso? A pergunta da Lúcia. Lúcia, o mais difícil já foi feito nos anos 60, 70, 80. Foi muito difícil construir aquelas estruturas, os centros espíritas. As instituições mesmo, comprar terreno, construir, fazer essa estrutura, foi um momento de maior investimento e de maior dificuldade. Numa época, inclusive, muito preconceituosa. Numa época que provavelmente a maioria dos centros encontrou dificuldade com a vizinhança quando começaram a se construir perto de casas, porque o preconceito era muito grande contra os espíritas no século passado. Então, agora, sim, as casas espíritas deveriam começar a se equipar. Hoje em dia, com o celular na mão, você consegue fazer uma transmissão com o 4G, com o celular na mão. Você sabendo usar, estudando um pouquinho no YouTube como usa o celular para obter o melhor, você tem boas fotos, você tem boas transmissões. Ferramentas como o StreamYard, essa ferramenta que nós estamos utilizando, é uma ferramenta gratuita. Existe o pago, mas existe o gratuito. Ou seja, um pouquinho mais de qualificação, de estudo em como fazer. E sim, as casas espíritas vão precisar fazer investimento. Assim como comprou-se cadeiras lá atrás para que as pessoas sentassem, agora como as pessoas estão sentadas ali e estão sentadas em casa, o veículo é outro, a experiência é outra. Então nós vamos precisar investir um pouquinho para capacitar, qualificar tecnicamente a casa espírita. Muito bom. Vamos... Felipe mandou uma para a gente aí. Como consolar as dores das pessoas através do espiritismo nas redes sociais? Felipe, isso já tem sido feito por muita gente, né? A gente viu ao longo do distanciamento social ou quando nós ficamos em quarentena, várias pessoas descobriram novos perfis, pessoas que eram anônimas até para muita gente e que fizeram um trabalho de consolo muito bacana. Obviamente, nós encontramos também algumas instituições ou algumas pessoas até que eram conhecidas no movimento espírita que tiveram muita dificuldade de dar contribuição para o movimento num momento tão particular. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que pessoas anônimas, com o celular na mão, de lugares assim improváveis, fizeram um trabalho muito bacana e conseguiram consolar muita gente. Por exemplo, o Espiritismo 24 Horas, do Uriel Santos, que fica em Patos de Minas, ele faz Evangelho no Lar 2 vezes por semana, faz um trabalho muito bacana, sério, um trabalho envolvente, e tantos outros que estão nas mídias sociais fazendo esse trabalho de consolo, de conforto, e que cresceram bastante durante esse momento de distanciamento social. Bacana, Jaime. Vamos para a próxima aqui. Do Adelso. O Adelso pergunta o seguinte: a abertura das casas espíritas a programas sociais seria um caminho para uma melhor ocupação nesse retorno, né? Olha, Adelson, muitas casas espíritas já estão abertas a programas sociais. Isso é muito comum. Inclusive, os espíritas são mais conhecidos pelas suas atividades sociais do que propriamente dito pelo trabalho que fazem de divulgação da doutrina. Por alguma razão, em algum momento, o espírita acreditou que fazer proselitismo era divulgar a doutrina para quem não é espírita. Né, Michele? Isso era um grande engano que existia. E a gente, hoje em dia, já se tem uma compreensão de que divulgar a doutrina não é fazer proselitismo, não é querer converter quem não é espírita, é dar oportunidade de levar o Consolador Prometido a toda parte. Essa tarefa essa amplificação, talvez, dos programas sociais na casa espírita podem ajudar ou não. Porque se for um programa social com um modelo onde as pessoas não se conectam, não sentem, não criam essa rede de afeto que eu falei, não adianta. Porque, quer ver, eu estava falando naquela hora da mocidade, da época da juventude, uma época atrás, quem foi da juventude aí pode até escrever no chat e lembrar como é que foi. Mas há um tempo atrás, nós chegávamos antes na casa espírita, saíamos depois.
a gente ia dormir cedo. E quer saber mais? A rede de apoio, a rede de amigos da gente, eram muito mais forte. A rede principal de amigos da gente eram da casa espírita, e não da faculdade, do colégio ou da rua. A nossa maior rede de afeto estava na casa espírita. Então, estar lá para a gente era um grande prazer. Conviver com as pessoas era muito bom. Então, não era sacrifício nenhum não ver a novela, que hoje é a Netflix, não era sacrifício nenhum não ir jogar bola, não ficar jogando conversa fora e ir para o centro, porque era maravilhoso estar lá. O problema é que, com o tempo, a vida foi ficando muito mais corrida, muito mais atribulada, e nós entramos no modo mecânico e muitas vezes operacional, muito sistemático, tentando deixar as coisas muito formatadas, e talvez a gente tenha se perdido um pouco. E esse afeto, essa coisa da gente se conectar como se conectava antes, foi ficando de lado. E a gente não pode perder isso, não importa o tamanho da instituição, o que as pessoas querem. Um dos pilares da casa espírita, além do estudo e do trabalho, é a convivência. Eu, quando falei isso a primeira vez, Michele, numa reunião, eu recebi muitas perguntas de alguns estudiosos, porque alguns deles não concordavam que a convivência era um pilar da casa espírita. E aí, isso é muito complexo, porque as pessoas acreditavam que tinham que ir para o centro para estudar, trabalhar e ir embora. Quando, na verdade, a gente, quando lembra de Chico Xavier, a gente não lembra de Chico Xavier pelos todos os feitos mediúnicos, nem as pessoas na rua não lembram dele por conta disso. Lembram pela sua doçura, pela forma como ele tratava as pessoas. Nós lembramos e, obviamente, nos conectamos com o conteúdo da doutrina espírita quando éramos jovens. Mas estar lá com as pessoas que também se conectavam com isso era muito importante. Então, até as tarefas, essas tarefas sociais, quando nós fazemos com gente que a gente gosta, quando a gente falta, liga, e por que você não veio? Nossa, foi maravilhoso. É isso que falta. Legal, hein, Jaime? Nossa. Pessoal, pode mandar mais pergunta aí. Eu quero fazer uma pergunta, que aí já levanta a bola aí para você também. Hoje não é o Por Dentro da Obra, viu, Adelson? Mas eu não posso deixar de citar um dos meus livros preferidos, está no meu top 5 aí, eu já falei, inclusive, no meu Instagram, que é o seu livro Empatia. Obrigado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque talvez falte um pouco de empatia nesse momento, de olhar para o outro e pensar que talvez essa ligação possa trazer aquele amigo, ou um trabalho, talvez, que a gente está ensaiando para retornar na casa espírita e não retorna. O que a empatia tem a ver com tudo isso aí? Bom, a gente precisa explodir, Michele. Eu fico muito honrado de você dizer que é o top 5 meu livro. Eu fiquei até surpreso, eu achava que você ia citar um outro livro, fico muito feliz de ouvir isso. Olha só, nós temos algumas formas de olhar a empatia. Não a empatia em si, mas a empatia para os agentes envolventes nesse momento. Primeiro o dirigente espírita precisou fechar a casa espírita correndo, entender um pouco de tecnologia. A maioria não entendia. Depois que entendeu, com a ajuda dos jovens, excluiu os jovens do processo. Isso foi bem interessante, porque precisou primeiro dos jovens e depois falou para os jovens que tudo bem, a gente toca daqui para frente, porque aprendeu a ligar o Zoom. E não é só ligar o Zoom, usar a tecnologia, não é só fazer post no Facebook e no Instagram. É uma coisa muito mais complexa. Michele, então, que é um especialista nisso, talvez pudesse falar bastante, eu não vou nem me aprofundar. Mas a gente precisa ter empatia, porque ele não fazia ideia do que era fazer essa adaptação. Só que dentro das casas espíritas, nós já enfrentávamos uma outra situação, que foi uma situação que ficou invisível. Nós caímos no conto de que as pessoas se interessariam sozinhas pela doutrina por meio da dor, ou por meio de uma grande curiosidade, ou por assistir uma palestra, algumas vezes nem tão legal, elas se interessariam se tivessem compromisso com Cristo. Então, se a pessoa não voltasse à casa espírita depois de uma experiência não muito bacana, é porque a pessoa não estava a fim de se comprometer com Jesus. Se a pessoa não voltasse depois de um tempo, nós diríamos assim: espera aí, daqui a pouco vai voltar pela dor.
ao invés de ligar, procurar, atender, envolver. Inclusive, eu proponho que quando as pessoas cheguem na casa espírita, elas sejam recebidas por pessoas especializadas, pessoas que foram treinadas para isso, pessoas que façam um acompanhamento semanal com ela. É a primeira vez, eu vou sentar do seu lado e vou assistir a reunião. Acabou a reunião, a gente vai conversar sobre isso. Depois que a gente conversar, eu vou te dar um vídeo. Nesse vídeo aqui, quanta coisa tem no EAD da FES? Quanta coisa não tem? Olha aqui esse vídeo que vocês construíram. Vocês se prepararam para esse momento. O problema é ter um ferramental, pessoas que usem tudo isso que vocês têm com sabedoria. Vocês provavelmente são a federativa, a instituição que mais se preparou para enfrentar essa transformação digital por tudo que eu acompanho. Mas ali no recebimento da pessoa na casa espírita, era entregar um vídeo para a pessoa que veio a primeira vez, no meio da semana mandar um WhatsApp. Oi, tudo bem? Conseguiu ver o vídeo? Foi muito legal a palestra dessa semana. Eu te vejo no sábado. Ah, seria legal que você viesse no sábado. A gente vai se ver. A palestra vai ser muito legal. Vai ser do Livro dos Espíritos. Inclusive, olha, eu vou na livraria contigo para te mostrar os meus livros preferidos. Não tem como não se conectar. Mas aí são as caras emburradas. As pessoas dizendo que você tem que fazer cursos de 4 ou 8 anos para poder ser aceita na casa. Então, ficou lembrando muito mais uma escola metódica, sistemática, do que a Igreja do Caminho. Então, a gente precisa resgatar essa conexão. E se alguém aprendeu a ser dirigente espírita, fazendo cara feia, mandando fazer silêncio, dizendo que vai voltar quando tiver a dor, desaprenda. Como o Fabiano, presidente da FES, fala, né? Pense de novo no livro do Adam Grant. Repense as suas crenças. Refaça aquilo que você acredita que é um líder espírita. Porque agora, mais do que ficar esperando as pessoas voltarem e dizer que vai desligar a reunião online para poder ver se as pessoas voltam, é hora de pegar o telefone e ligar para as pessoas. Muito legal, Jaime. O Felipe fez um comentário aqui dizendo que os melhores momentos da minha infância e juventude foram a evangelização e casa espírita. Olha aí. Os meus também, Felipe. Felipe, era engraçado, porque dava o sábado à noite, a gente ia dormir cedo, para poder no outro dia estar na atividade, no trabalho voluntário no domingo. Os nossos pais não entendiam. Eles diziam que nós éramos fanáticos, que nós estávamos loucos, que era um fogo de palha, e aqui nós estamos agora. Mas é porque nós éramos apaixonados por essa doutrina. E quem é apaixonado faz coisas inalcançáveis para as outras pessoas. Faz coisas que faz com que as outras pessoas se surpreendam. Então, Paulo de Tarso foi apaixonado pelo Cristo. Ele se apaixonou pela possibilidade de transformação daquela mensagem e ele começou a trabalhar com afinco para que a mensagem chegasse a todas as partes do mundo. Maria Madalena era uma apaixonada também pelo Evangelho. Ela cruzou os seus olhares com Jesus por instantes, como narra Herculano Pires na sua obra Madalena. Mas aqueles instantes que duravam ali, naquele momento na Judéia, dentro dela eram toda a eternidade, visitando todas as suas encarnações, visitando todas as suas versões, todas as suas possibilidades de espírito eterno. Provavelmente entre o passado e o futuro, rasgando as suas certezas e mostrando o poder do Evangelho. Então, nós éramos e somos apaixonados. E os apaixonados provocam eles sentem prazer de estar juntos. Eles sentem vontade de mostrar o amor deles pela doutrina. E talvez, em algum momento, a gente esqueceu dessa paixão e virou sistemático demais. Virou muito pro forma. E aí a gente precisa resgatar isso. O jovem precisa deixar de estar indo para a aula de evangelização juvenil e precisa estar tendo autonomia dentro dos grupos espíritas para poder falar, discutir, errar, reclamar e amadurecer para no futuro se transformar num dirigente. Nossa, maravilhosa essa fala aí. E vem ainda a calhar com o comentário do Adelson, que traduz muito isso, né? Muitas vezes esperamos que os mais velhos que apadrinhem os jovens, e a pandemia veio para mostrar novas possibilidades, porque os jovens começaram a assumir esse protagonismo, né? Principalmente por conta das mídias, né? Então a gente teve
essa possibilidade aí com a pandemia. Exato. E a gente precisa começar a falar em experiência espírita. Experiência é como as pessoas chegam na casa espírita, como elas são tratadas quando chegam na casa espírita, como os trabalhadores entre si proporcionam a rede de apoio, de reconstrução. Quando você erra, está fazendo uma palestra e erra um ponto, as pessoas te cancelam ou as pessoas te chamam para conversar e falam, meu Deus, o que é aquilo que você falou? As pessoas ficam horrorizadas, ficam tocadas, ficam com raiva. Parece que você afrontou, você apunhalou, você enfiou uma espada no corpo doutrinário. Então, entre a gente não consegue se compreender e se completar. Então, a gente precisa também revisitar essa empatia, a forma como nós nos conectamos, a forma como nos acolhemos, e cair um pouco o tecnicismo. Kardec falava muito sobre isso na Revista Espírita. Tem um momento na Revista Espírita que ele responde um questionamento sobre a doutrina espírita ser elitizada. E ele fala que não. Ele fala que, inclusive, trabalhadores braçais estavam frequentando as casas espíritas e que, por meio do espiritismo, tinham encontrado possibilidades de transformações assim incríveis. Isso está narrado na Viagem Espírita de 1862, em uma de suas viagens, em uma de suas palestras. Então, o que precisamos, gente, é saber que o Evangelho é uma startup, o Evangelho é uma alegria, o Evangelho não é lugar de cara feia, de gente empurrada e de gente que cancela os outros. É de gente que acolhe, que gosta, que vê um jovem que está incomodando e vem para cá, para o meu lado, incomoda comigo, eu entendo tua dor e você é o meu futuro. E não com pessoas que sabotam esse tipo de situação. Tudo isso precisa ser repensado para que o movimento continue se movimentando. Porque se as empresas estão preocupadas com seus sucessores, com trainees, estagiários, com talentos que podem chegar para fazer o futuro das empresas, nós, gestores, temos a obrigação de fazer isso com o movimento espírita. Muito bom, Jaime. Eu acho que o Jaime até já respondeu, a Lúcia e o Luiz fizeram 2 perguntas aqui sobre o acolhimento, eu vou ler, Jaime. Aí, se você quiser já fazer o seu fechamento, que eu acho que você já respondeu, que a Lúcia fala assim, então, em síntese, nós devemos preparar para esse acolher, né? Aquele que chega, ou seja, a gente acolher da melhor forma. E o Luiz pergunta assim, como virar essa chave no processo do acolhimento? Criar essa nova fase do profissionalismo para o recebimento, ou seja, os dois estão falando desse acolher, desse recebimento mesmo, né? Como mudar esse processo para uma renovação. E aí, já deixando a bola com você, eu já peço que você já faça suas considerações em cima dessa questão, para a gente ir finalizando. Infelizmente, a gente ficaria aqui a noite toda nesse bate-papo tão maravilhoso, mas também já te agradeço, né? Prontamente, sempre os convites que nós fazemos, você está sempre nos apoiando aqui, e é uma alegria poder te ouvir e aprender cada vez mais com você. Obrigado, Michele. É uma alegria toda minha de estar aqui. Na verdade, é uma honra. Porque eu vejo uma pergunta como essa, e aí é até um pouco chato falar aqui quando eu venho na FES falar com vocês, porque esse movimento que o Luiz está falando de mudança, essa preparação para acolher que a Lúcia está falando, já vem sendo feito aqui na FES. Preparação, capacitação, estudo EAD, um modelo de treinamentos e retreinamentos sobre tudo isso, que vem fazendo essa capacitação das pessoas para que elas possam executar essa atividade de forma qualificada, usando gestão, usando modelos que são modelos que o mundo corporativo, inclusive, usa. Então, tem gente fazendo isso. O que temos de fazer é qualificar. Se o dirigente tem dificuldade ainda de entender como se processa tudo isso, entender o que é experiência, vai numa boa cafeteria, vai numa boa livraria, vai numa exposição de museu para entender como recebe, como mostra, como expõe. Tenta entrar em franquias de educação para ver como é que as pessoas lidam com os faltantes. Tenta se conectar com o que está acontecendo agora na ciência. Então já tem gente fazendo isso, como a FES vem fazendo no Espírito Santo. Esse processo de qualificação
é um processo que é uma obrigação de todo dirigente espírita. O ponto é que, às vezes, a gente vai fazer esse trabalho, fala isso, e alguns dirigentes espíritas falam, nós já estamos fazendo, olha, nós estamos fazendo aqui. E, às vezes, não estão fazendo, só precisam repensar a forma como estão fazendo essas atividades. Nós estamos agora retomando as nossas atividades na Casa Espírita, assim como empresas, escolas, todo mundo está retomando essa vida presencial. Não é exclusividade nossa. É verdade que demoramos para agir. Ainda tem centro fechado, ainda tem centro paralisado. O carnaval já aconteceu, os cinemas já abriram tem tempo, os teatros estão funcionando, já teve festival de rock, show, igreja aberta. Todo mundo retomou as atividades e tem centro ainda funcionando 2 vezes por semana, sendo mais ou menos disponíveis. E o momento não é de sermos mais ou menos. O que precisamos agora é repensar a nossa experiência espírita, com mais afeto, mais louvor, incorporação de arte, mais acompanhamento das pessoas que chegam nas casas, usar anjos para acompanhar essas pessoas, usar mais indicações, livros, filmes, conteúdos que estão fora até da doutrina espírita, para que a luz da doutrina espírita chegue até elas. Precisamos refazer as reuniões de trabalhadores. Tem casa que tem palestra para pessoas que chegam, mas não tem reunião de estudo para pessoas que ali trabalham, que ali estão. Eu adoraria fazer parte de um grupo de estudo com o Fabiano, com a Michele, com o Felipe. Eu adoraria estar com essas pessoas conversando sobre o Evangelho, mas estamos ocupados demais olhando aquilo que nós precisamos olhar, mas estamos esquecendo da gente. Não podemos nos acomodar. Agora, o momento não é de ser mais ou menos. O futuro do Espiritismo não é de espíritas mais ou menos. O futuro do Espiritismo não é de instituições e gestão mais ou menos. Não temos espaço para mais ou menos espíritas. O Cristo precisa que sejamos inteiros na sua obra. Muita paz, Michele, Fabiano, Jorge, um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez, Jaime. Muita gratidão, viu? Em ouvir. Tenho certeza que os comentários aí são super positivos, né? Porque o pessoal realmente está precisando ouvir, né? Tudo isso, de ideias, né? Quantas ideias boas você trouxe aí para a gente aplicar nas casas. E vamos seguindo, né, gente? Que a gente possa fazer isso aí, ações efetivas nas nossas casas. Mais uma vez, obrigada. Semana que vem, terça-feira, a gente tem o Por Dentro da Obra no Spirited. A gente tem a presença aqui do Alisson Passos, nosso irmão amigo lá da União Espírita Mineira, com o livro Entre Irmãos de Outras Terras. Vai estar aqui com a gente, com o Adelso. Então, a gente espera vocês na próxima terça. E daqui a pouco o Jaime está de volta. A gente não deixa ele sumir muito, não. Ele dá uma sumidinha, a gente já traz ele de volta, né? Obrigada, Jaime. Obrigada a todo mundo aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo, gente. Até a próxima terça. Obrigada.